Olá, boa tarde. Hoje recebo aqui no Resenha, ao vivo, a professora doutora Ilse Gomes, das Ciências Sociais e Ciências Políticas da UFLA. Vamos bater um papo sobre as bancadas formadas na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, né, a bancada feminina e a bancada com traço de raça e cor, né, que a gente acabou de eleger para o Brasil e para o Maranhão. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui para conversar, esclarecer um pouco, né, e refletir sobre a nossa conjuntura. Professora, o primeiro dado é que a gente queria refletir um pouquinho sobre essa composição, né, que diz respeito à bancada feminina, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia. Na Assembleia, nós jornalistas, apressadamente, tem o hábito de dizer, aumentou, porque a gente olha para o quantitativo, e de fato, quantitativamente aumenta, né, mas e aí você tem uma qualidade disso, de que pauta essas pessoas vão enfrentar no Legislativo. Aí eu queria a gente ver um dado, ver um gráfico, que mostra um pouco do que é essa disposição. Né? A gente tem, antes da eleição, eu tinha 33,5% de candidatos mulheres, contra 66,5% candidatos homens, e pós-eleição eu tenho 14,7% mulheres eleitas, né? Vezes 85,3%, né, de homens eleitos. E aí, como é que a senhora vê esse dado na política brasileira, na política local? Olha assim, em primeiro lugar, um dado desse a gente precisa ter uma análise tanto do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. Aqui na Universidade Federal do Maranhão nós temos a professora Meire Ferreira, que faz estudos sobre a mulher na política, então muito das minhas avaliações vai ser a partir inclusive dos textos dela. Do ponto de vista quantitativo, a gente pode dizer que, no caso, em nível nacional, houve um aumento. No caso da nossa bancada estadual, houve também um aumento, mas a bancada federal não. Né? O que a gente pode pensar do ponto de vista qualitativo? Em primeiro lugar, é olhar de onde vêm essas deputadas que foram eleitas. Né? Por quê? Porque muitas delas vêm de uma tradição, né, já filiados a famílias que já são tradicionais. E do ponto de vista da pauta dos movimentos feministas, né, do movimento de mulheres, elas não abraçam muitas das pautas. Né? Então, se for pensar do ponto de vista do movimento de mulheres, as eleitas não representam né? a pauta desses movimentos. Né? O que eu tenho lá de eleição, assim, de eleitas, das 8, nós temos deputada eleita esposa de prefeito, deputada eleita esposa de deputado, deputada eleita esposa de deputado, né? Deputada eleita filha de pastor de igreja neopentecostal. Quer dizer, é isso que a senhora está dizendo, né? Quer dizer, essa relação anterior é que de fato, digamos, ajudou a compor esse mandato, né? Isso, porque quando a gente fala, por exemplo, do ponto de vista qualitativo, né, a gente está falando a partir do que o movimento de mulheres está colocando. Por exemplo, nós tivemos ao longo desses últimos anos as mulheres protagonistas de uma série de movimentos, inclusive com grandes manifestações de rua, né? A pauta dessas mulheres, elas não são abraçadas por essas que foram eleitas. Por quê? Porque implica, por exemplo, no caso dos movimentos sociais de mulheres, implica em igualdade de gênero, implica uma denúncia contra a violência dessas mulheres, contra essas mulheres, implica também uma reivindicação de uma autonomia sobre o corpo dessas mulheres, né? E também uma estrutura que permita que essas mulheres possam participar da política. Porque a estrutura da nossa sociedade, a sociedade brasileira e a maranhense também, ela tem historicamente, ela é muito autoritária e patriarcal. Então a mulher, mesmo no século XX, entrando no mercado de trabalho, mas ela não foi as outras atividades que eram definidas como sendo das mulheres, não foi assumida também pelos homens. Então, a mulher ela não tem espaço, né, no seu cotidiano e na sua vida doméstica, inclusive, para participar da política.
né? Porque ela tem várias jornadas de trabalho e principalmente no que diz respeito à maternidade, ainda é uma função assumida majoritariamente pelas mulheres. Então isso não há um espaço para que ela venha para atividade política e atividade pública. Professora, sobre isso a gente tem um outro gráfico que faz essa relação de gênero e população, né? Comparando, e aí também relacionado às duas casas legislativas, na Câmara Federal e tal. População brasileira, 49% dos homens, 50% das mulheres. Mas na Câmara você tem 85% de deputados homens contra 15% só, né, de mulheres. No caso do Maranhão, e aí em relação à Assembleia, você tem a população no estado 50% de mulheres no Maranhão, 50,6% de homens. Na Assembleia, 81% de homens e apenas 19% de mulheres. Quer dizer, isso é exatamente o retrato dessa sua fala, né? Dessa sociedade machista, patriarcal, né? E de certo modo bastante autoritária ainda, né? Porque também assim, nós estamos hoje no Brasil com projetos societários bem polarizados, bem diferenciados. Então, as mulheres, elas também têm uma participação de classe, né? Quer dizer, a gente não pode achar que todas as mulheres pensam da mesma forma. Né? Então, as mulheres que foram eleitas, né, nessas últimas eleições, elas estão muito mais alinhadas a um projeto político que contraditoriamente não valoriza as mulheres, né? E também não valoriza a liberdade, a igualdade de gênero. Então, a sociedade brasileira, ela neste momento, se você for pensar do ponto de vista dos percentuais, ela tem se tornado mais conservadora, né? E com esse conservadorismo, a gente tem perdido a oportunidade de avançar do ponto de vista de você construir uma sociedade mais igualitária, mais tolerante, inclusive, muito mais democrática. Né? Então, as mulheres, elas também fazem essas opções. Né? Por isso se diz, existem movimentos diversificados de mulheres. Né? Então, movimentos de mulheres mais progressistas, movimento de mulheres mais à esquerda, movimentos de mulheres que não querem transformar a realidade, mas se manter essa realidade. Né? Então, quando a gente vê na propaganda, por exemplo, que algumas mulheres falam de que elas estão ali para representar a defesa de uma concepção de família. Né? Então, outros movimentos de mulheres mais progressistas, mais à esquerda, ampliam essa concepção de família. Né? Então, a participação das mulheres, elas também exige uma opção do ponto de vista de que projeto societário você quer que a sociedade brasileira abrace. Que você está disputando, na verdade. E que você está disputando. Né? Então, nós estamos numa situação que é claramente, né, tá bem claro os projetos societários que estão em disputa. Que hoje podemos dizer que é uma disputa de nível federal, mas eles têm as suas expressões no nível regional. Isso quer trazer mais um gráfico, relação de gênero e partido. A gente está tratando de uma outra questão da cota, mas isso também mostra um pouco, professora, a sua fala, né, que tem a ver com esse campo, digamos, mais à extrema-direita, né, de partidos mais à direita, mais conservadores, em relação, por exemplo, aos partidos no Maranhão. Eu tenho, por exemplo, na eleição agora recém-encerrada, eu tenho o PSL, né, do candidato da tenente, como um partido que mais apresentou, né, o número de mulheres candidatas, segundo pelo PT. Quer dizer, isso mostra um pouco, né, do polo e tal. E, curiosamente, os partidos de centro-esquerda, no caso só do Maranhão, eles aparecem, o PT aparece em segundo, o PSOL aparece em quarto, e depois em 14º, em 15º aparece o PCdoB, PSB, enfim. Quer dizer, os partidos de centro-esquerda, mas esquerda também, né, com muita dificuldade, né, até de talvez compor aquele 30%, né, que a legislação eleitoral, né, já vem impondo já há 2 eleições, né, professor? Porque assim, no caso a participação das mulheres na política, do ponto de vista partidário, também enfrenta a própria dificuldade da realização da campanha, né? Porque os partidos
para cumprir aquela cota, né, da participação das mulheres, mas quando você vai efetivar isso, necessariamente não efetivo no sentido tanto do espaço quanto da disponibilidade do orçamento para a campanha dessas mulheres, né? O que eu observo e que eu também sei é que um dos poucos partidos que cumprem, né, tem que cumprir essa questão realmente é o Partido dos Trabalhadores, que não só oferece uma quantidade maior de mulheres candidatas, mas que também coloca a sua estrutura para que essas mulheres... As condições de disputa... Para que essas mulheres possam ter o mesmo espaço nos programas, o mesmo espaço também no material, e aí ela possa ser competitiva, inclusive, né? Então, quer dizer, quando a gente olha para a legislação, e aí para esse percentual de 30%, na verdade, ele é muito mais para preencher um requisito. Isso, na maioria, o que nós vimos na realidade hoje é que ainda não é uma coisa efetiva realmente. Há várias maneiras de se, vamos dizer assim, bular essa determinação, né? Quer dizer, você pode ter o número de mulheres candidatas, mas quando você vai efetivar a campanha delas, isso não se realiza. Agora, assim, eu queria destacar em relação às mulheres que na política, esses movimentos também são muito contraditórios, né? Quer dizer, você vai ter um aumento de mulheres eleitas do ponto de vista da ultradireita, né? Mas você também teve a novidade, né, de ter eleitas, por exemplo, duas mulheres, né, de origem indígena. Né? E temos também, vamos dizer assim, as herdeiras das mulheres do PSOL, por exemplo, né, que foram assessora da Marielle Franco. Três assessoras da Marielle se elegem deputadas. Se elegeram, então elas vão fazer uma diferença muito, muito grande nesse parlamento. Então, essas contradições. Agora, é claro que com certeza a imprensa geralmente vai dar uma visibilidade maior para o setor mais à direita, porque infelizmente nós estamos num momento em que o projeto societário que é mais divulgado e mais reproduzido é o da ultradireita. Professora, vamos tratar um pouco dessa relação, né, raça, candidatura, né, raça, composição nos parlamentos. Eu queria que a produção nos colocasse o primeiro gráfico, que é um gráfico também que diz respeito ao Maranhão, candidatura e resultado. Então, assim, eu tinha, né, na eleição 48,12% de candidatos pardos, 38% de candidatos brancos, 13,4% de candidatos, né, negros, pretos e 0,38% de indígenas. Sai, né, resultado eleitoral, sai 10 urnas, eu tenho lá 64,7% de brancos, 30,8% de pardos e apenas 4,4% de candidatos negros, que representa 3 candidaturas apenas, que foi um estadual, um federal e um senador. Isso também é um retrato muito ruim do que é hoje a sociedade brasileira, né? E realmente, porque na verdade essa questão, quando você vai falar também do elemento raça, ele se reproduz um pouco, é semelhante um pouco quando a gente fala também das mulheres, na questão de gênero, né? Nós temos uma sociedade também racista, né? Quer dizer, o Maranhão é o terceiro estado em maior número de negros na federação. 76%. Né? E, no entanto, quando você vê essa representação, né, a gente mostra o quanto que essa população, ela ainda não... Primeiro, não tem ainda uma organização política, né, capaz de disputar um espaço nesse campo do parlamento. Segundo, é necessário que eles se reconheçam também, né? Porque uma coisa que é presente na nossa sociedade é que o racismo, ele vem dessa ideia de que há uma raça superior à outra, né? Então, e que há uma valorização em cima das pessoas, né?
Então, essa grande população negra, ela precisa ter o seu reconhecimento naqueles que são oriundos da sua etnia, mas também fazer uma opção por projetos societários, porque não é só o fato de você ser negro que necessariamente você vai defender uma sociedade igualitária também. Nós temos também essa situação, né? O mais importante é reconhecer que nós vivemos numa sociedade racista e a gente apoiar projetos que lutam contra esse racismo, né? Então, é cada vez mais forte a necessidade da organização, porque o romper com essa realidade, ela implica que esses próprios negros também se organizem, porque em nenhum momento na história da humanidade você ampliou os direitos sem que aqueles sujeitos no qual sofrem a exploração e a opressão não fossem eles mesmos sujeitos da sua própria liberdade. Então a gente está vendo que o movimento, por exemplo, desde a década de 60, quando você organiza os movimentos negros, são eles que colocam em pauta, né, as suas necessidades e traz visibilidade para os problemas, porque até recentemente o negro e o índio era praticamente invisível na nossa sociedade. O Brasil foi constituindo uma ideia de nação com a exclusão desses segmentos, tanto é que nós não temos quais são os heróis ou a referência que os negros têm, no sentido de que foram importantes para a construção do Brasil. Então, os nossos heróis como o Zumbi, né? O Negro Cosme, por exemplo, não estão colocados, história, né? Não estão colocados como importante, e nem tanto a participação dos negros no próprio desenvolvimento do país, e inclusive cultural, né? E a religião, que é uma tradição, essa é uma das que é mais oprimida. Tem um outro gráfico, e aí eu vou, depois junto desse gráfico, dar uma fala do candidato a vice numa chapa presidencial do general. Mas aí a gente tem, começar pela Câmara Federal, do mesmo modo, professor. Então, assim, eu tenho a população, né, negra e branca no país, preto e parda, amarela, e eu tenho 75% da Câmara Federal de candidatos brancos, né, e apenas, né, 24% preto e pardo. Eu venho para o Maranhão, né, e aqui está, nesse preto e pardo, está o Breno Bidaré, que se declarou, né, negro, o PSB, deputado federal eleito, e o senador Everton Rocha. Ali na Assembleia eu tenho, no Maranhão, como a gente disse há pouco, 76% da população maranhense é preta parda, 75% é negra, né, e eu tenho na Assembleia 69% de candidatos brancos contra 31% de candidatos, né, negros e pardos. Quer dizer, tá difícil, né? Mas não é impossível. Impossível. Eu vejo muito por conta, inclusive, da própria universidade, né? Quer dizer, até recentemente, assim, antes de você ter a política de cotas, você tinha uma universidade essencialmente oriundo de filhos da classe mais abastada e também brancos. Então, hoje você tem uma universidade onde você se reconhece a população. Então, você tem uma universidade onde tem uma presença muito forte dos negros, né? Então, isso é muito importante. Agora, é por isso que é muito importante você pensar qual é o projeto societário que está em disputa, porque você precisa apoiar projetos que estão aí para reconhecer uma dívida histórica que o Brasil tem para esses segmentos. Então não pode culpar o negro por não ascender socialmente, né? Porque isso não é um problema do indivíduo, isso é um problema de uma estrutura social que não criou as condições para que esse segmento pudesse estar em situação igualitária, de estar presente tanto nos espaços de direção e de governo da sociedade brasileira. Professor, a gente está chegando no finalzinho da resenha, e aí, pelo que o senhor tem posto, o general Mourão
que é vice da presidência da República, presidente na chapa do ex-capitão do Exército, do PSL, ele recentemente disse uma frase, né, de que ele ia visitar o neto, que era um neto que estava, né, em processo de branqueamento da família da qual ele faz parte. Quer dizer, o Mourão, ele, de certo modo, ele reflete bem que parte, né, da candidatura da qual ele integra e parte de uma cidade que vota neles representa, né, professora, com esse tipo de fala, né? Por exemplo, a política, o Brasil, ele teve, no início do século XX, uma política de embranquecimento, né? Quando você abriu para as migrações de uma parte, que não era todo mundo, era justamente aquelas populações que eram brancas, que vinham do sul da Europa. Então houve um processo de querer que o Brasil deixasse essa sua característica mestiça ou então negra. Né? Então, quando esse candidato a vice expressa isso, a gente tem que ser extremamente contra esse processo. Porque o que está em disputa ou é a civilização ou a barbárie. Então, eu acho que nós já caminhamos para a civilização, não podemos retroceder à barbárie, né? Não podemos retroceder nessa sociedade racista, porque o que nós estamos vendo hoje, né? O racismo não é só no ponto de vista da cor, mas também do ponto de vista da região, né? Quer dizer, o sul do país, o sudeste do país tem um racismo muito grande contra o Nordeste. Então, se nós somos um país, né, então a gente não pode permitir movimentos desse tipo, porque são movimentos fascistas, são movimentos racistas. Então, se nós queremos construir uma grande nação brasileira, nós temos que construir com a participação de todos esses segmentos que realmente formam a sociedade brasileira. E aí o negro é fundamental. Muito obrigado, tá? O Resenha fica por aqui. Eu volto na próxima sexta-feira, depois do programa Zé Cirilo. Um grande abraço a todos, boa tarde, até lá. Valeu, tchau.